Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Vamos falar um pouco a respeito da sã doutrina, da doutrina do Espírito da Graça. O apóstolo dos gentios, Paulo, disse em sua epístola aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, assim: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém é justificado. Então, só esse versículo 16, ele já coloca em xeque tanto a teologia quanto o sistema inteiro religioso. Por quê? Porque eles se justificam, eles buscam a justiça na lei de Moisés. Eles buscam serem santificados para Deus, serem quistos por Deus pelas práticas das obras da lei de Moisés. Não só eles, quanto os seus fiéis, que os levam, os mestres, os pastores, através da teologia, que é o que eles seguem, eles pegam os fiéis e levam as práticas da maldição da obra da lei. Então, Paulo deixou claro que não é praticando obras da lei que a pessoa é justificada. São dois enganos. Primeiro, Jesus de Nazaré, quando disse Tetelestai, está consumado, ele resgatou os que estavam na transição naquela época da maldição da lei, pela sua morte. E segundo, quando Deus julgou Israel no ano 70 DC, na primeira era cristã, Deus deu fim, aboliu toda e qualquer forma de ordenança, de preceito, de ritual referente à lei de Moisés. Então esse versículo, ele dá para se fazer horas falando a respeito dele. Que não adianta buscar a justiça, buscar justificação na lei de Moisés. Porque ninguém conseguirá. Ninguém consegue agradar a Deus praticando obras da lei. Porque as obras da lei são obras da carne. As obras da lei são obras de trevas. Foram os seguidores de Moisés, foram os praticantes das leis mosaicas que mataram os profetas, que mataram os discípulos e que mataram o próprio Jesus de Nazaré. Então, de que coisas boas se tira da lei de Moisés? Qual é a bondade que se possa tirar da lei de Moisés? Não adianta. Agora, os pregadores, os que dizem mestres, doutores, eles se utilizam das práticas mosaicas para enriquecimento, para obterem poder, para obterem controle sobre os seus fiéis. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Eles se utilizam dízimo, que era alimento. Esses dízimos, eles eram levados à casa do tesouro que havia em Jerusalém. A casa do tesouro, ela foi derrubada, foi aniquilada, foi destruída quando Deus julgou Israel. Ponto. Então não existe mais. Os dízimos, Deus criou para qual finalidade? Em Deuteronômio 14, fala para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas, porque não tinham herança. E se você ler o contexto do capítulo 14, você vai ver que Deus mandou as pessoas comerem os dízimos. Então, Deus mandou as pessoas comerem moedas, comerem papéis, notas.
Não. Eram para comer dízimos, porque dízimos eram cereais, eram alimentos, sempre foi. Então, eles não podem anular a lei, o sistema religioso. Eles não podem, porque se eles anularem a lei, somente esse dízimo, eles terão que fechar as portas de suas chamadas igrejas, que na verdade são sinagogas, porque eles pregam a lei. Então, meu amado, ninguém agrada a Deus praticando obra da lei. Ninguém. Quanto a ser justificado, santificado, remido, o nosso espírito, o espírito daqueles que são eleitos de Deus, já foram justificados, santificados e remidos. Deus não volta atrás. O que será salvo não é a nossa carne. O que será salvo, que já foi salvo, justificado, e o que é de Deus, que não é nosso, é o nosso espírito. Esse sim vai voltar para o seu dono, que é o Deus vivo, Criador de todas as coisas, que é o Pai dos Espíritos. A nossa carne para nada presta, para nada serve. Esta carne voltará ao pó de onde ela veio. E o Espírito voltará a Deus. Então esse Espírito já foi justificado, já foi santificado. Não tem mais o que fazer nesse Espírito. Ele está pronto. Na época de Jesus de Nazaré, ele já havia dito isso. A carne para nada presta. E o Espírito está pronto. É assim. Então ninguém se justifica com obras da lei. Sai dessa, povo meu, diz lá em Apocalipse, sai dessa, povo meu. Então quem está frequentando esses lugares tem que virar as costas e sair desses lugares, porque isso daí na verdade são enganos, mentiras. São sinagogas de Satanás. Sinagoga porque eles pregam a lei, e Satanás, porque Satanás não é um ser, e sim um adjetivo. Eles são opositores à sã doutrina. Então, o que tem aí não são igrejas, são sinagogas de Satanás. E os mestres, os professores, os doutores, eles são Satanás, porque eles estão se opondo à sã doutrina. Versículo 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Porque quando a gente transgride, comete alguma transgressão, não pecado, porque o pecado Jesus tirou, porque o pecado era a transgressão da lei de Moisés. 1 João, capítulo 3, versículo 4. E a força do pecado, Paulo também diz em 1 Coríntios, acho que 15, 55, a força do pecado é a lei. Então, Jesus veio, o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo, a lei de Moisés. O que nós cometemos é a transgressão da carne, porque a carne é transgressora. A natureza carnal, que pertence à natureza adâmica, essa sim é transgressora. Por isso que Deus não tem parte. Então quando a gente diz que está em graça, mas comete algum deslize da carne, Cristo não tem nada a ver com isso, porque Cristo é Espírito. Cristo não se agrada quando a pessoa diz assim, vamos no primeiro domingo do mês comer pão e beber suco, porque isto é comunhão com Deus. Mentira! O reino dos céus, o reino de Deus, não é comida e nem bebida. Então, quando se pratica esta obra, é uma representação da lei da Páscoa judaica, que Êxodo 12 diz, no versículo do 42 em diante, fala que estrangeiro, assalariado, é proibido comer a Páscoa judaica. No nosso caso, nós somos gentios, nós somos assalariados. Nós não somos de Israel, nós não somos israelitas, então a gente não pode participar disso. Por isso que Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, aqueles que comerem indignamente a ceia do Senhor. Por quê? Porque não são judeus. Gentios não participam daquilo, não podem participar daquilo lá. Então, se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo ministro do pecado? De modo algum. Cristo é Espírito, não tem nada a ver com a carne. Vamos ver, versículo 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Você
Talvez você não teve o pleno conhecimento da graça de Deus. Nós estamos procurando ter esse pleno conhecimento da graça de Deus. Mas vamos dizer que você chega a um nível, como uma casa. Ela é feita o alicerce, o baldrame, colocada a pedra de esquina, pé direito, aquele negócio todo. Então você fez o alicerce. Em cima daquele alicerce você vai fazer sua construção. Aí você vem construindo. Olha, na graça não tem comer pão e beber suco, na graça não tem batismo nas águas, na graça não tem apresentar criança, na graça não tem... Você está indo assim. Paulo estava sendo o quê? Paulo estava sendo edificado no Espírito da graça. Mesma coisa é a gente. A gente está sendo feito estatura do Cristo ressuscitado. Amanhã ou depois a gente se volta a alguma prática da lei de Moisés, você está destruindo aquilo que você está construindo. Você construiu até a página 2. Chegou na página 3 você começa a desconstruir. Por quê? Porque você vai praticar obras da lei de Moisés. Paulo disse aqui, ó, se reconstrua aquilo que destruir, se ele pregar, porque se você ver o contexto, lá desde o versículo 1, ele estava falando com Pedro, Tiago, João, a respeito de que Pedro, sendo judeu, quando Tiago não estava por perto, ele vivia como gentio, ele comia carne de porco, ele fazia tudo que o gentio, porque gentio não tem lei. Quando os pilares da igreja, Tiago e João chegavam, Pedro mudava de posição, voltava a ser judeu e queria colocar as coisas do judaísmo nos gentios. Foi Paulo tomou as dores dos gentios. Por isso que no versículo 18 fala assim, se reconstrua aquele que destruir. Ué, Pedro, você viveu com Jesus de Nazaré. Depois Jesus de Nazaré subiu às alturas. Você tem o evangelho da circuncisão. Aí você chega vivendo como gentil, que não tem lei, comendo carne de porco e um monte de coisa. Aí agora chegam os Tiago e João, os pilares da igreja. Você muda de coisa. Quer dizer, você está reconstruindo aquilo que você destruiu. É o nosso caso. Se a gente volta às práticas da lei de Moisés, seja dízimo, seja oferta, seja o que for da lei, a gente está reconstruindo aquilo que a gente está destruindo. A gente está destruindo. Paulo deixou de ser romano, soldado romano, judeu, fariseu, para quê? Para viver Cristo, o ressuscitado, para ser um cristão de verdade. Então, se ele voltar a colocar fardos nos gentios, coisas que ele praticava quando no judaísmo, quando ele era fariseu, então ele está reconstruindo aquilo que ele destruiu. É o nosso caso. Versículo 19. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, para Cristo. Então ele fala aqui, ó, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então nós que estamos na graça, nós temos que procurar, você que está na lei ainda, vem para a graça. E vindo a graça não pode ter meio termo. Na graça não tem meio termo. Na graça não tem Páscoa judaica, porque o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado. A nossa festa é espiritual. Nossa festa não é, porque nós somos gentios, nós somos descendentes de Abraão. E por sermos descendentes de Abraão, nós vivemos por fé, de fé em fé. Se eu preciso de uma água de uma piscina para achar que fui batizado, eu não estou vivendo por fé. Eu estou dependendo daquela água, aquele contato, para que eu ache que estou sendo batizado. Então não é fé, é obra. Se eu preciso, todo primeiro domingo, frequentar ir num templo, num local de cimento, de concreto, de madeira, uma chamada igreja, que na verdade é um templo feito por mão de homens. Se eu preciso ir ali, comer um pedaço de pão cheio de fermento, um suco de uva, do mais vagabundo, para em cima daquilo eu achar que eu tenho comunhão com Deus, que é Espírito, eu não estou tendo fé. Eu estou praticando uma obra. Para que Deus me abençoe, eu preciso fazer jejum, passar fome, judiar do meu corpo, que o meu espírito é templo dele. Eu estou fazendo uma obra, e nesta obra, achando
que com essa obra eu terei salário, eu terei uma recompensa de Deus. Então você está sendo o que? Carnal, você não está sendo espiritual. Então, Paulo disse, pois por meio da lei eu morri para a lei. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Não adianta você vai num cemitério para você ver um que morreu, ele levantar, ir lá e comer um angu com um jabá. Não, morreu, morreu. Você morreu em Cristo, você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, você é uma nova criatura, você não vive mais a velhice da letra, você não vive mais o Velho Testamento, você não pratica mais obras da lei. Morrer, morreu. Do momento que você entendeu, não aceitou, porque é Ele que nos aceitou, não nós que aceitamos. Do momento que você entendeu que o Cristo, Ele é espírito e não humano, então você tem que viver coisas do espírito. E no reino não tem isso. No reino de Deus não tem coisas palpáveis, coisas materiais. É tudo espírito. Tudo espírito, não tem nada a ver. A nossa carne, a gente sente quando toca. Só que o que é de Deus não é essa carne doente, transgressora. O que é de Deus está aqui dentro. É o nosso espírito. Que não tem fome, não tem sede, não tem desejos, não tem nada. É isto. Versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo. Paulo estava dizendo. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é o que eu acabei de falar. Se você confessa que você foi crucificado com Cristo e ressuscitou na semelhança, por semelhança como Ele ressuscitou, então, Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. É o que nós devemos falar. Eu me chamo Cláudio, só que o meu espírito não chama Cláudio. Eu morri, o Cláudio morreu. Quem está vivendo agora é o Espírito, porque é Cristo quem vive em mim. 1 Coríntios 3,16, porque o templo de Deus somos nós, o nosso Espírito. Quando ele julgou Israel, quando ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, Apocalipse capítulo 21, ele disse que era ele mesmo que estaria dentro dos homens. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 1, 2 e 3. Você vai ver. É o próprio Deus que se manifesta em nosso espírito. Então, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É essa consciência que nós devemos ter. Quando pensarmos em praticar alguma obra da carne, temos que colocar em mente que quem vive em nós é Cristo, é o ressuscitado. Quem bebe, quando pensar em botar um copo de bebida na boca, tem que pensar que quem está no teu espírito é o próprio Deus. Quem prostitui, não prostitua mais. Quem usa droga, não usa mais droga. Porque eu morri, eu fui crucificado com Cristo. E Cristo vive em mim. Está entendendo? É assim que tem que ser. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Essa versão que eu estou lendo é a NVI. Aí fica... É assim que se fala esse texto na NVI. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se nós buscarmos refúgios na lei de Moisés, práticas da lei mosaica, nós estamos dizendo que o sacrifício dele na cruz foi em vão, foi inútil. Quando buscamos rituais, achando que vamos agradar a Deus, estamos profanando o sangue de Cristo
estamos pisando no sangue que verteu daquela cruz. Então, por isso que o combate de Paulo naquela primeira era foi muito forte. E nos dias de hoje, em pleno século XXI, depois de quase 2000 anos, o combate entre aqueles que vivem e pregam a graça é muito forte para com o sistema religioso. A religião, o sistema religioso não tem nada de sã doutrina, não tem nada de espiritual. Eles são carnais, eles vivem a carne, eles buscam favorecimentos carnais. Eles buscam o desfrute da natureza humana. Eles não buscam o conhecimento do viver em espírito. Porque o viver em espírito não paga preço. O viver em espírito não sente necessidade de coisas do mundo. O viver em espírito não escraviza ninguém. O viver em espírito, ele se contenta com o que ele tem. O carnal não. O carnal busca as coisas da carne, busca as ganâncias, as ambições carnais, busca poder, busca status, quem está na carne. E aonde se pode buscar isso? Somente na lei de Moisés, somente nos rituais. Porque na sã doutrina não há como um pregador. Primeiro, quem está na sã doutrina não é ovelha, são filhos de Deus. Na sã doutrina não tem pastor, porque o pastor é um só, e esse é o Cristo espiritual. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, Deus diz, depois daqueles dias, depois do juízo de Deus, depois do juízo do ano 70, Ele colocaria as leis dele em nossa mente e nosso coração, e ninguém mais ensinaria ao seu próximo dizendo, conheça Deus, porque todos iriam conhecê-lo. Então, não tem espaço, no mundo espiritual não tem espaço para rituais da lei de Moisés. Não tem espaço para pagar o preço. A religião vive disso. A religião vive do pavor, do medo, da ganância, do engano, da mentira. Porque eles montaram uma estrutura fraudulenta há séculos e séculos. Imagine você hoje, para pensar, o que deveria ser feito com a teologia, com todos os livros da teologia, com todos os ensinamentos da teologia. 99% é lixo. 99% é ensinos para que os seus seguidores, os seus alunos, os seus professores escravizem as pessoas, se enriqueçam através da vida das ovelhas, do sacrifício das ovelhas. Eles vivem disso. A religião vive do engano, da mentira e do medo. Infelizmente. Então, meu amado, ninguém é justificado por lei. O tema deste vídeo foi este. Ninguém é justificado por lei. Ninguém mesmo pode ser justificado por qualquer obra da lei. Ah, mas e se ao 8º